infraestrutura, defesa, meio ambiente, industrialização do Nordeste, investimento em ciência e tecnologia e outros setores que a gente pode discutir. A gente ainda vai entrar nessas pautas aí. Falando de segurança pública, o Estado enfrenta desafios com o crime organizado. Qual a sua estratégia concreta para enfrentar facções como o PCC? E também uma outra pergunta. Você defende o endurecimento penal ou aposta mais na inteligência e prevenção? As duas coisas, né? Eu acho que a questão das facções eu tratei falando sobre o direito penal do inimigo. Agora, em relação a endurecimento e inteligência, sempre que um político de esquerda não sabe o que responder na solução para a segurança, ele fala trabalhar com inteligência. Tá, mas o que é trabalhar com inteligência? Nenhum deles sabe definir, né? Eu sei definir a proposta que eu defendo. Eu defendo o ciclo completo de polícia, eu defendo a reforma do nosso inquérito. Nosso inquérito policial é absolutamente cartorial. Tem um inquérito, os inquéritos, para quem nunca viu é um calhamaço desse tamanho que a maior parte é despacho. Tô aqui me cientificando, mandando pra tal. Aí, mano, o delegado... Primeiro, chega a polícia militar. Ela identifica um crime. O crime acabou de acontecer. Tem imagem de câmera, tem testemunha. A polícia militar pode escutar a testemunha? Não. Pode pegar a imagem de câmera? Não. A polícia militar precisa encaminhar e o sujeito precisa ter a vontade de fazer um BO na polícia civil. Eu já vi várias vezes pessoas sendo vítima de crime falando, não, eu não vou. Eu não vou porque eu vou ficar lá perdendo tempo e não vai resolver nada. Então, primeiro ponto que já está errado é o policial não poder, na própria ocorrência, colher provas e não para ele tocar a investigação, mas ele para encaminhar isso para a Polícia Civil, né? Ou, se for uma ocorrência menor, ele próprio defende que possa tocar a investigação. Aí chega para a Polícia Civil, passa para o escrivão passa para o delegado vai passar para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai fazer uma diligência, vai voltar para o delegado, acabou o prazo de investigação. O delegado vai passar para o Ministério Público vai pedir mais prazo para o juiz devolve para o Ministério Público devolve para o delegado devolve para um cara fazer a diligência, esse cara passa para outro cara fazer a diligência. Não tem como isso funcionar, né? E eu não vejo nenhum parlamentar de esquerda ter a capacidade de descrever todo esse processo e falar como a gente pode fazer isso com inteligência. Então, sem dúvida nenhuma, trabalhar com inteligência, trabalhar com prevenção. Imagens de câmera com inteligência artificial para reconhecer o rosto dos criminosos, dos faccionados ou daqueles que estão foragidos. Foram contra, né? Nós somos absolutamente a favor. Aliás, eu fui um dos primeiros a defender essa tecnologia, e inclusive apanhando de alguns setores da direita que falaram, não, mas pô, a invasão da privacidade e tal. Falou, meu amigo, você tá na rua. Já começa aí, você não tá na sua casa. E outra coisa, o preço que se paga de você perder uma parcela da sua privacidade, mas para você ter segurança de andar na rua, de você saber que você não vai ser morto por causa de um celular, esse preço vale a pena. Então, trabalhar com essa inteligência, tanto que no Smart Sampa, mais de 1.000 já foram presos com essa tecnologia. Em São Caetano também o número de crimes diminuiu drasticamente, em outras cidades que é implementado. Sobre endurecimento de penas, bom, eu acabei de aprovar um projeto de aumento de pena para furto, roubo e receptação, né? Porque no Brasil, o aumento de pena não é só um aumento de pena. O aumento de pena significa se aquele sujeito vai ser preso em primeiro lugar ou se ele não vai. Por quê? Por causa da conversão em penas restritivas de direito. Então, vou te dar um exemplo. O sujeito foi pego recentemente com 40 milhões de reais equivalentes em cocaína. Ele teve a sua pena de prisão convertida em restritiva de direitos. Ele estava com 40 milhões de reais em cocaína. A pena dele foi entregar a cesta básica e pagar uma multa de 10 mil reais. Absurdo, né? Restritiva transformou a pena de prisão em restritiva de direito. Então, aumentar a pena no Brasil significa impedir que o criminoso tenha acesso a determinados benefícios e que ele vá para a cadeia, né? Então, o aumento de pena para furto, por exemplo, né, a gente colocou uma pena que já permite que ele, sem ser reincidente, possa ir para a cadeia no primeiro crime que ele cometer. Da mesma maneira, o roubo, né, uma garantia, né, de que ele vai começar a cumprir no mínimo do mínimo, no roubo menos grave, no regime semiaberto. Antes ele poderia começar a cumprir no aberto, né? E se ele tiver 2 anos a mais na pena concreta, a mais do que eu estou colocando como base, ele já vai obrigatoriamente ter que começar no regime fechado. Então, infelizmente no Brasil, como a pena que está na lei não é a pena que é cumprida por causa dos benefícios, da progressão de regime, da conversão em restritiva de direitos e por aí vai, eu sou absolutamente favorável que a gente aumente. E eu, inclusive, defendo que a gente tenha uma nova Constituição para ter prisão perpétua e pena de morte, né? Eu não acho, por exemplo, que aquele sujeito que atropelou a própria mulher e arrastou ela no asfalto durante 1 quilômetro, eu não acho que esse sujeito mereça continuar vivendo.
nem que seja prisão perpétua, porque eu nem quero que esse sujeito gere custos para o Estado. Eu acho que ele tem que ser morto, não tem nenhuma chance de ressocialização. Ele tem que ser condenado à pena de morte. Da mesma maneira, lideranças do crime organizado. Eu sei que isso é uma coisa polêmica, que dentro da própria direita, especialmente em pessoas mais religiosas, a pena de morte é um assunto extremamente polêmico, mas, no mínimo, então, um acordo que eu faria seria a prisão perpétua, que eu acho que é uma coisa bem mais consensual, né, na população ali. Acho que mais de 70% da população brasileira aprova a prisão perpétua. Então, eu iria até além no endurecimento de penas. Gostaria de perguntar o seguinte para você. A despeito das supostas violações de direitos humanos que está acontecendo lá em El Salvador, você fez menção há pouco, né, na construção de um presídio maior do que o de El Salvador. Você é admirador da política de segurança pública do Bukele? Sim, eu acho que a maioria esmagadora das medidas a gente poderia adotar no Brasil. El Salvador saiu de um dos países mais violentos do mundo, um dos mais violentos das Américas, para um que tem uma taxa de homicídio assim, mínima, assim, reduziu drasticamente, assustadoramente a taxa de homicídio. Então, muito menos pessoas estão morrendo em El Salvador. Então, o direito humano mais fundamental de todos, que é a vida, ele ganhou um benefício gigantesco e imensurável em El Salvador, né? Existem abusos, eles precisam ser combatidos, mas o principal abuso, ele foi exterminado, que era o abuso de você ter um estado paralelo, de você ter facções criminosas dominando territórios e elas com tribunais do crime executando pessoas, que é uma coisa que eu costumo falar também em operações policiais. Infelizmente, em algumas operações policiais, para retomar territórios de faccionados, pessoas inocentes acabam morrendo. Agora, muito mais pessoas inocentes morrem se não tiver operação, executadas pelo próprio Tribunal do Crime, do que em tendo a operação. E eu defendo também a adoção de um regime jurídico em que, se tem uma operação de retomada de território, tem troca de tiro entre a polícia e os faccionados, os traficantes, e algum inocente morre nessa troca, eu acho que a morte deste inocente tem que ser adicionada como pena de homicídio por parte do faccionado. Porque se o faccionado não desse um tiro, a polícia não atirava e ia lá e prendia todo mundo. Agora, se a polícia não desse nenhum tiro, o faccionado matava todo mundo. Então, só existe operação, e só existe operação com troca de tiro, porque um criminoso está ilegalmente ocupando o território. Portanto, todas as mortes de inocentes que existirem numa operação não devem, como a imprensa sempre faz, os partidos de esquerda e as ONGs de direitos humanos, jogar isso nas costas da polícia militar, mas sim do faccionado. E você definir, por exemplo, Comando Vermelho como um grupo terrorista? Sou a favor mesmo, porque a principal vantagem, só que é importante a gente esclarecer juridicamente isso daí, a principal vantagem de você considerar uma facção criminosa como terrorista é o fato de você ter muito mais instrumentos, principalmente do GAFI, para sufocar financeiramente essa facção criminosa. Você tem acesso a instrumentos internacionais, de acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, que facilita você, principalmente, combater o crime por parte da elite, né? Quando a gente está falando do PCC na Faria Lima, classificar como organização terrorista ajuda a rastrear o dinheiro e a prender, né, aquele, digamos assim, o engravatado do crime, né? Agora, a gente não pode pura e simplesmente, com a lei atual de hoje, né, colocar como terrorista, porque na lei antiterrorismo só a Polícia Federal pode fazer o enfrentamento. E hoje tem operações muito importantes contra o crime organizado que são conduzidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil e pelos Ministérios Públicos estaduais. A gente estaria jogando tudo para o Ministério Público Federal, que não tem capacidade de absorver tudo isso, e para a Polícia Federal. Então, eu defendo que seja classificado como terrorista, mas a lei antiterrorismo precisa ser mudada para a competência não ser exclusiva da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal. Kim, em 2022 você gerou uma forte repercussão ao defender em debates